Você sabia que os empresários romanos ganhavam dinheiro com tudo, incluindo excrementos humanos? Chocante! E isso é apenas a ponta do iceberg. Na Roma antiga existia a profissão de fulões, pessoas que coletavam urina de banheiros públicos, depois a usavam como alvejante para togas e ganhavam enormes quantias de dinheiro. O imperador Vespasiano até introduziu um imposto sobre a urina, dizendo a seu filho quando este o repreendeu pela fonte indecente de renda: o dinheiro não tem cheiro. Outros ricos lucravam com coisas ainda mais cruéis. Alguns patrícios compravam especificamente escravos bonitos, os treinavam em profissões e depois os alugavam por preços fabulosos. O lucro podia chegar a 400% ao ano. O que nos esconderam sobre a economia da Roma antiga? Que outras formas chocantes de ganhar dinheiro existiam naquela época? Falaremos sobre isso em nosso vídeo. Vamos nos transportar para as ruas da cidade eterna, onde no ar pairava não apenas o aroma de especiarias e incenso, mas também o cheiro de muito dinheiro, e um dos principais aromas era o cheiro de queimado. Imagine, em Roma, construída predominantemente com edifícios de madeira de vários andares chamados ínsulas, os incêndios eram comuns. Enquanto os moradores, em pânico, salvavam suas vidas e seus parcos pertences, aparecia no local da tragédia um certo Marco Licínio Crasso, um dos homens mais ricos da história. Ele não tinha pressa em apagar o fogo. Em vez disso, seus agentes encontravam o infeliz proprietário da casa, ainda em chamas, e ofereciam comprá-la por uma ninharia. Recusar? Seu prédio simplesmente queimaria até as cinzas. Aceitar? Você receberia pelo menos algum dinheiro. E assim que o acordo era fechado, a brigada de incêndio pessoal de Crasso, composta por 500 escravos treinados, começava a apagar o fogo instantaneamente. Assim, por uma miséria, ele comprava quarteirões inteiros e depois construía, em seu lugar, novas casas de aluguel, que lhe traziam lucros colossais. Cínico? Com certeza, mas incrivelmente lucrativo. Mas e se o seu negócio não for a destruição, mas a morte? Os romanos levavam a vida após a morte e seus rituais muito a sério. Um funeral adequado era a garantia da paz da alma. Dessa necessidade surgiu toda uma indústria de colégios funerários. Eram uma espécie de clubes cujos membros pagavam contribuições regulares para garantir a si mesmos e a seus entes queridos um enterro digno, com banquete e todas as honras. Parecia uma boa ação, mas para os organizadores desses colégios era um verdadeiro negócio. Eles acumulavam enormes somas e podiam colocá-las em circulação, concedendo empréstimos a juros. Às vezes, tais colégios se revelavam pirâmides financeiras. Seus fundadores simplesmente desapareciam com todo o dinheiro, deixando centenas de pessoas sem economias e sem esperança de uma despedida decente para o outro mundo. Acontece que, mesmo em um assunto tão sagrado como a morte, havia quem visse apenas uma oportunidade de lucro. E quanto à indústria do entretenimento, o sangue e a areia do Coliseu não eram apenas um espetáculo, mas um negócio multibilionário em dinheiro de hoje. Os proprietários de escolas de gladiadores, os lanistas, eram verdadeiros empresários. Eles procuravam por todo o império escravos e criminosos fisicamente fortes. Investiam dinheiro em seu treinamento, alimentação e cuidados médicos. Cada gladiador era um ativo valioso. Ele podia ser alugado para os jogos e, em caso de vitória, seu valor disparava. Existiam até catálogos inteiros com as características dos lutadores, suas vitórias e estilos de luta. Era um verdadeiro mercado de estrelas, onde um investimento bem-sucedido em um trácio desconhecido podia torná-lo rico. E ainda havia as apostas. O totalizador ao redor da arena não ficava atrás das casas de apostas modernas em termos de emoção e volume de negócios. Mas nem tudo era decidido na arena. A guerra de informações e a inteligência de negócios também floresciam em Roma. Claro, não havia internet, mas havia necessidade de informação. Havia um jornal oficial, a Acta Diurna, tábuas de argila com notícias do Senado que eram afixadas no fórum. Mas os comerciantes e empreendedores foram mais longe. Eles contratavam escribas que não apenas copiavam os relatórios oficiais, mas também adicionavam a eles boatos, informações sobre a chegada de navios mercantes ao porto, sobre casamentos futuros em famílias nobres e, claro, fofocas picantes. Tais agências de notícias privadas vendiam seus rolos informativos para assinantes ricos em todo o império. Saber onde e quando haveria um contrato lucrativo ou cuja autoridade política havia sido abalada custava muito caro. Essencialmente, era um mercado de informações privilegiadas que funcionava 2000 anos antes do surgimento de Wall Street.
A economia romana também é impensável sem o sistema bancário. No fórum sentavam-se os argentários, banqueiros e agiotas profissionais. Eles não apenas trocavam dinheiro, eles aceitavam depósitos, realizavam pagamentos sem dinheiro entre clientes de diferentes províncias e, é claro, concediam empréstimos. E aqui começava o mais interessante. As taxas de juros eram monstruosas. 12% ao ano era considerado uma dádiva de Deus. O normal era 24% ou até 48%. Atrasou um pagamento? Sua propriedade, incluindo casa, terra e até membros da família, podia ir para o credor. Muitos aristocratas que formalmente desprezavam a usura, na verdade emprestavam dinheiro através de laranjas, escravos libertos e arruinavam impiedosamente seus devedores. Era um mundo cruel onde um único passo financeiro errado podia transformar um rico em um mendigo. E você já parou para pensar no que é um simples molho de peixe? Para os romanos, o garo era o que o ketchup ou o molho de soja são para nós hoje. Mas sua produção era um verdadeiro império. O melhor garo era feito de cavala, pescada em uma estação específica na costa da Espanha. As fábricas para sua produção eram enormes complexos onde milhares de escravos evisceravam peixes, os salgavam em tanques gigantes e os deixavam fermentar ao sol por vários meses. Cada ânfora com o molho pronto tinha o selo do produtor, um protótipo da marca moderna. Havia marcas de elite de garo que custavam mais que perfume e variedades baratas para legionários e pobres. Os arqueólogos encontram essas ânforas da Britânia assíria. Isso prova quão grande era a logística e o marketing em um negócio aparentemente tão simples como a produção de um condimento. Mas todos esses métodos perdem o brilho diante do negócio mais terrível e lucrativo da República Tardia, as proscrições. Quando o ditador Sila e depois o segundo triunvirato tomaram o poder, eles compilavam listas de seus oponentes políticos. Os nomes dessas pessoas eram publicados no fórum. O que isso significava? Qualquer um podia matar impunemente uma pessoa da lista e receber uma recompensa do Estado por isso. Mas o principal, toda a propriedade do assassinado era confiscada e levada a leilão. Claro, era vendida por uma ninharia e os compradores eram amigos e apoiadores do regime. O mesmo Marco Crasso enriqueceu fantasticamente comprando por uma miséria as luxuosas vilas e propriedades daqueles cujos nomes estavam nas listas. Era uma forma legalizada de roubo e assassinato em escala estatal. Seu vizinho com quem você bebeu vinho ontem poderia estar na lista hoje. E sua eliminação não era apenas permitida, mas financeiramente incentivada. Como podem ver, a Roma antiga não foi apenas o berço do direito, da arquitetura e da filosofia, mas também uma arena para as formas mais sofisticadas, geniais e por vezes monstruosas de ganhar dinheiro, desde a reciclagem de resíduos e a especulação sobre a desgraça alheia, até a criação de marcas globais e o assassinato legalizado para fins de lucro. Os romanos provaram que a engenhosidade humana na busca pela riqueza não conhece limites. E qual dessas formas de ganhar dinheiro mais o surpreendeu? Ou talvez você conheça outros métodos ainda mais astutos. Escreva sobre isso nos comentários, será muito interessante ler. Seus comentários e curtidas são a melhor recompensa pelo nosso trabalho e o combustível para novas investigações históricas. Portanto, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder o próximo mergulho nos mistérios do passado. Da próxima vez, falaremos sobre como os romanos gastavam suas imensas riquezas. E acreditem, seus hábitos de consumo não eram menos chocantes do que suas formas de ganhar dinheiro. Afinal, a história não são apenas datas e eventos, é a chave para entender quem somos hoje. Até a próxima!